vencer aquela situação, receber um novo decreto, em que todos iriam adorar o Deus de Daniel. Então eu não sei que situação você está passando hoje, eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei quais são os decretos sobre a tua vida, que já foram selados, e muitas vezes não pode ser revogado, como na lei de medo e peça, como era na vida de Daniel. Porém eu tenho convicção de algo nesta noite, e desta palavra na minha vida e na tua vida, que Deus é maior para manter você vivo diante das tribulações e das tempestades, e muito mais que isso, e lhe dar tudo aquilo que você precisa para ser honrado nesta face da terra. Amém. Eu creio nisso, que Deus vai fazer que você entenda isso nessa noite, e que você passe realmente por a dificuldade que você está passando, mas entendendo que Deus jamais vai lhe desamparar, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Meu Pai, nessa noite eu quero lhe pedir uma direção do teu Espírito, meu Pai, sobre o coração de cada um de nós. Obrigado, Deus, pela vinda do pastor Marcos, pastora Cátia, seus filhos. Obrigado por realmente recebê-los aqui nessa noite, ó Pai. Irmão Maurício, irmã, ó Pai, Leonilda, meu Deus, Aline, meu Deus, abençoe esta família poderosamente. Eu lhe peço a bênção também sobre a vida da Rosalina, meu Pai, a vida do Orlando. Visita, ó Pai, a vida do Aparecido, do João Vitor, meu Deus, do Douglas, do Éder, da Zilda, da Gislaine, do Miguel, da Elaine, do César, do Bruno. Meu Deus, muitos com enfermidade, outros precisando de uma libertação, outros de uma palavra, de um ânimo, de uma renovação. Meu Deus, mas que tu visite cada um deles, e mais ainda, Deus, para a honra e glória do Senhor, que teu Espírito lhes convença a estarem aqui cultuando a Deus conosco, Pai, para a honra e glória do teu nome. Meu Pai, nesta noite nos dá uma palavra que muda os decretos, que quebra os decretos maus contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 13. Eu vou ler até o verso 23. Daniel, capítulo 6, versículo 13 ao 23. Daniel, capítulo 6, versículo 13, de 13 a 23. Versão NVI está aqui, nosso canal já foi arrumado, graças ao irmão Bruno, Ananias. Diz assim a palavra do Senhor. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Só para você entender um pouquinho o contexto da história, para que eu possa continuar lendo, o que aconteceu? Daniel era um dos 3 principais do reino, né? E aquelas pessoas que estavam ao redor dele não gostavam de Daniel, porque ele servia ao Deus verdadeiro, ele servia ao Deus Todo-Poderoso, ele agia de uma forma digna, ele honrava a pessoa do rei. O rei o amava, e vocês vão ver a expressão do rei quando realmente soube que Daniel tinha que ser lançado na cova dos leões. Mas havia algumas pessoas ao redor de Daniel que não gostavam dele, porque ele servia a Deus. Então, meu irmão, não é só privilégio seu, foi o privilégio dos grandes. Servir a Deus, muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor não entendem, e ainda nos perseguem. Eu já vivi isso na minha vida, na minha própria carne, perseguição por eu servir a Deus, servir ao Senhor Jesus. E de repente você está sendo perseguido porque você serve ao Senhor Jesus. Assim foi diferente. Então o que eles fizeram? Olha, Daniel era íntegro, não se achava uma injustiça contra ele, não se achava nada que poderia vir a tirá-lo do cargo. Então ele disse: olha, vamos fazer uma lei contra realmente a fé dele. Então foram lá e disseram: olha, rei, que o senhor possa colocar no decreto que durante 30 dias todo mundo deste reino, sem exceção, somente deve buscar, se prostrar diante do Senhor, diante da sua majestade, e não em outros deuses, somente diante de ti. E Daniel era fiel a Deus. Daniel orava 3 vezes por dia, e eles fizeram isso justamente para que Daniel pudesse ser lançado na cova dos leões. O rei ficou todo empolgado. Imagine, um mês recebendo a glória de um império todo, justamente porque o anel selou, e o povo ficou olhando Daniel, observando. Daniel abria a sua porta, a sua janela, para o lado de Jerusalém, e lá orava 3
300 vezes por dia. Era fácil, o crente fiel, orando a Deus, era muito fácil de pegar ele nisso. Então ficaram olhando, Daniel se prostrou e disse: olha, Daniel se prostrou. E aqui começa então o decreto, e eles começam a dedurar. Diz: olha, sabe o exilado Daniel, um dos principais do Senhor, está te honrando, porque ele está adorando o Deus dele, está se prostrando diante do Deus dele. Quer dizer, a armadilha foi montada. De repente você está vivendo um tempo em que a armadilha já foi montada para poder lhe destruir, para poder lhe acabar, destruir sua vida, destruir o seu negócio, destruir o seu trabalho, seu emprego. A armadilha foi montada pelo inimigo. Mas é neste momento que nós vamos ver como Deus age para com o céu dele. Continuando o versículo 14, diz assim: olha, quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, porque Deus amou, o rei amava ele, decidiu salvar a Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então os caras queriam matar mesmo. O rei tentou de tudo para livrar Daniel, porque Daniel era um homem íntegro, mas não conseguiu. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você ama e serve continuamente, o livre. Olha lá, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Versículo 17 diz assim: taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel de selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorada, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrar dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Que você seja nesta noite considerado inocente à vista do Deus Altíssimo. Amém. Glória a Deus. Também contra ti não cometi algum mal, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram Daniel da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Quero lhe falar de 3 atitudes que você precisa ter na sua vida nessa noite, para quebrar todas as cadeias e todos os decretos maus que muitas vezes vêm sobre a minha vida e sobre a tua vida. Para quebrar todos os ataques malignos que muitas vezes vêm contra a minha vida e contra a vida sua e contra a vida do Senhor Jesus, perdão, contra a igreja do Senhor Jesus. Eu quero declarar nessa noite 3 coisas que, se você realmente entender, você pode sair daqui vitorioso e vitoriosa em nome do Senhor Jesus. E a primeira delas é que nós precisamos entender o que realmente deu a vitória a Daniel foi a intimidade que ele tinha com Deus. Ter intimidade com Deus faz revogar os decretos maus que são lançados contra a nossa vida. Meu irmão, busque intimidade com o Senhor. Quanto mais intimidade que você gerar a Deus ou com Deus, você vai ver a ação de Deus na sua vida. A intimidade nos leva à convicção de que Deus irá trabalhar conosco. Meu irmão, quer ter vitória na sua vida? Gere intimidade diária com Deus. Eu estava contando um testemunho para vocês, que durante a minha oração eu orei por essa família hoje, porque eu entendo hoje, com isso cumprido, que Deus tem um projeto para a vida deles, porque se trouxe eles hoje, depois que eu orei, pedindo a bênção, fui movido pelo Espírito, foi para que pudesse receber uma palavra vinda do trono de Deus. Então a intimidade gera dentro do nosso coração uma convicção de que Deus vai atuar pela nossa vida, que Deus vai atuar em nosso favor.
Segunda coisa que eu quero dizer que você precisa ter, que Daniel foi fiel aos princípios da palavra, buscando santidade na vida dele. Diz a palavra que ninguém podia achar nada em Daniel, nem os homens e nem Deus, porque ele foi achado inocente diante de Deus, se achou-se inocente diante do Senhor. Então a minha fidelidade, a tua fidelidade ao cumprimento dos princípios da palavra faz com que a gente possa ser vitorioso. Meu irmão, escute o que eu quero te dizer. Se você cumprir os princípios da palavra, isso lhe levar a uma perda momentânea aos olhos, cumpra os princípios, porque lá na frente Deus vai lhe trazer a vitória. Amém. A fidelidade de Daniel ao Deus que ele servia fez ele ser lançado na cova dos leões. Isso não evitou Daniel de ser lançado nas covas dos leões. A oração que ele tinha para Deus não evitou ele de cair na cova dos leões. Pelo contrário, ele foi lançado, ele não teve quem revogasse aquele decreto. Mas a fidelidade em cumprimento da palavra de Deus na sua vida fez com que os leões fechassem as bocas, ou a sua boca, e que Deus enviasse anjos. Imagine, né? Os anjos olhando os leões e os leões olhando para o anjo. Até leão tem que se submeter ao Deus Todo-Poderoso e ficar com a boquinha fechada. Você pode até ser lançado na cova, mas se você cumpre o princípio da palavra, Deus vai ser absoluto na tua vida. Amém. Vou te dizer uma coisa. Você pode até passar por um momento agora de tribulação financeira, mas se você for fiel nos princípios da palavra, de contribuição ao Senhor, de fidelidade ao Senhor, de oração ao Senhor, eu quero te dizer que lá na frente Deus vai trazer a honra para você. Glória a Deus. Vai quebrar o teu cativeiro. Amém. Porque o que muda a história é cumprir o princípio da palavra de Deus. Não tem outra coisa, meu irmão, que muda a história da nossa vida. A história nossa é mudada quando eu pratico a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, eu não quero nenhum deles, porque ali eu estou respaldado por esse Deus Todo-Poderoso. Pode vir, meu irmão, as tempestades, porque a Bíblia fala do dia mau, mas você vai permanecer firme, porque Deus é contigo. Terceira coisa que eu quero dizer nessa noite, que diante das dificuldades, saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. A coisa mais difícil é a gente descansar numa tribulação, mas entenda uma coisa: descansa, porque você não vai poder fazer nada, porque quem vai fazer por você é o Deus Todo-Poderoso. Tem situações que a gente não pode fazer nada, exatamente não podemos fazer nada. Mas o Senhor, a quem nós servimos, irá trabalhar por mim, por você, e fará na tua vida, em nome de Jesus. Então, nesta noite, leve as suas angústias, leve as suas aflições, leve o meio dos teus problemas ao Senhor, descanse nele. Você verá o que Deus vai fazer com você nestes dias, em nome de Jesus. Amém. Hoje Deus vai quebrar os decretos maus, malignos, que se levantou contra a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, quando Daniel fez isso na sua vida, ele colheu os resultados, e são os resultados que você vai colher na sua vida nessa noite. 3 resultados eu quero dizer para você que Daniel colheu na vida dele, que você vai colher nessa noite na sua vida. A primeira coisa, é óbvio e claro, os leões não comeram Daniel. Eu quero te dizer o seguinte: o inimigo não vai te devorar. Amém. Glória a Deus. A situação que você está passando não vai te destruir. Segunda coisa que eu quero dizer para você nessa noite: Daniel colheu na vida dele, você vai colher na sua vida. Foi ainda mais honrado pelo rei. Se ele já era um dos principais, o rei o tornou ainda mais honrado, porque realmente o rei, além de amar, viu a fidelidade no coração de Daniel. Escute, você por ser fiel ao teu Deus, você fiel ao teu Deus, escute o que eu quero te dizer, é aí que você realmente vai ser amparado, apesar das dificuldades. Eu fui muito perseguido. Eu trabalhava na prefeitura, eu fui extremamente perseguido. Mas Deus nunca me desamparou. Em nenhum momento o Senhor me desamparou. Nunca o Senhor me desamparou.
Eu quero dizer uma coisa: talvez você está sendo perseguida, porque você é fiel a Deus e você está servindo a Jesus Cristo realmente de todo o seu coração. Mas vou te dizer uma coisa: o dia da honra está chegando para você e para a tua casa. E a honra ninguém vai poder tirar da tua vida. Eu preguei domingo a respeito de Mardoqueu. Foi honrado por o maior perseguidor dele. Eu vou dizer uma coisa: eu já vivi alguns anos da fé cristã, e nesse tempo eu vi aqueles que me perseguiram alguns dias, hoje estão trazendo honra para a minha vida. Eu quero te dizer algo: é assim que Deus vai fazer contigo. É assim que Deus vai fazer com você. Deus vai trazer um de honra poderoso na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. A honra chegará a você. Agora, a maior de todas as coisas que eu vejo nesse texto, que vai acontecer porque você está servindo a Deus, é que o nome do Senhor Jesus, o nome do Deus Todo-Poderoso, vai ser glorificado, exaltado pelo seu testemunho pessoal. Amém. Diz a palavra que o rei lançou um outro edito, escreveu uma nova lei e disse que todos deveriam tremer, olha lá, e servir e reverenciar única e exclusivamente ao Deus de Daniel. Amém. Irmão, a igreja tem que ter um coração tão bom que às vezes aquele que te perseguia vai estar sentado amanhã do teu lado aqui dentro da igreja. Amém. E você vai ter que aprender a amá-lo, porque Deus vai transformar o coração dele, vai dar a salvação para a vida dele, e você vai precisar amá-lo, porque ele vai dizer: hoje eu sirvo o coração daquele que, ao Deus daquele que eu perseguia. Hoje eu estou lá na igreja Batista Ágape ou em outra igreja, estou louvando. É como o apóstolo Paulo, né? Perseguidor da igreja, se tornou pregador da palavra da igreja que ele perseguia. Está entendendo o que eu estou dizendo para você, meu irmão? E Deus vai ser honrado, porque as pessoas vão olhar para você e dizer assim: aquele crente está passando por prova, está passando por luta, está passando por dificuldade, mas eu estou vendo que ele serve um Deus Todo-Poderoso, porque esse Deus está mantendo ele firme, ela firme na presença ali. Ele está passando pela prova e eu estou vendo que ele está vencendo, porque Deus tem sido com a vida dele, e assim será na tua vida e na tua casa. Amém. Sabe por que o Senhor me trouxe aqui? Porque hoje é dia de quebrar decretos maus. Hoje é dia de quebrar a obra maligna que o inimigo se voltou contra você, lançou contra a tua vida. Hoje é dia de você estabelecer a vitória na tua casa, de ver os teus servindo. Meu Pai, visita o meu irmão nessa hora. Chegando a lá isso. Glória a Deus. Sopra teu espírito naquele lugar, Deus. Em nome de Jesus. Aonde ele estiver, lá em Joaçaba, Deus, que hoje ele sinta o toque do teu amor sobre o coração dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu entrego a vida deste irmão, desta cunhada, nas tuas mãos hoje, meu Pai, para que o toque poderoso da tua palavra seja com eles. No nome de Jesus. Talvez eles não estão entendendo nada, mas quando eu contar o testemunho, todos aqui vão dar glória a Deus e glorificar o Senhor. Eu creio que hoje o Senhor vai quebrar os decretos contra a tua casa, tua família. Toda imposição maligna contra você e tua casa vai ser quebrada hoje, em nome do Senhor Jesus. Fique em pé, porque eu quero orar com você, Deus. Você está aqui nessa noite, eu quero adorar a Deus, mas também eu quero orar com você. Essa noite é noite de vitória, é noite de você receber a bênção do Eterno sobre a sua vida, sobre a sua casa. É noite de nós orarmos, é noite de nós clamarmos. Amém, amigo? Posso vir aqui para eu orar com você? Está isso, pastor? Você fica aqui, tá? O pastor já vai orar com você, tá bom, querido? Não sai não. Todo mundo também tem que eu tenho que orar para ele, dando oração pouca, né? Se orar pouco, mãe dele não tá bom não.
Fica aqui, tá? Vou orar para você. Isso, o pastor vai orar para você, tá? Hoje Deus está aqui nesse lugar. Eu quero me chamar. E hoje nós vamos orar com os nossos obreiros aqui neste lugar. Eu quero que todo ministro de intercessão, de adoração, vou pedir pastor Marcos, pastora Cátia, vocês podem orar junto conosco aqui também. Fique aqui.